No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês informações sobre o arcanjo Metatron. O arcanjo Metatron é um arcanjo um tanto misterioso. Nós não temos muitas escrituras que falam sobre ele. Mas as poucas escrituras que a gente tem, vídeos e informações sobre ele, deixa bem claro que ele é um arcanjo de alta frequência. Inclusive, ele é colocado nas imagens e na forma de expressar como se ele fosse o porta-voz de Deus. Ele faz parte aí da família da luz, família de luz, que trabalha em favor da nossa evolução aqui na Terra. E quando eu falo família da luz, a gente está falando de arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo Melquisedeque, são todos os arcanjos que trabalham aí para que os seres humanos evoluam, vamos dizer assim, trazendo as informações, conexões com aqueles que têm mediunidade, que conseguem receber e fazer essa conexão com esses arcanjos, para que a gente possa entender melhor o que é isso tudo que a gente está vivendo aqui na Terra e qual é a melhor maneira de agir, qual é a melhor forma de reagir a algumas situações e tudo mais. Então são seres de luz, seres que já estão mais evoluídos nesse processo evolutivo e que eles mantêm essa conexão com nós aqui na Terra para que a gente possa também passar por esse processo evolutivo. A gente fala, quem está na frente vai dando a mão para os de trás aí, para que a gente possa avançar juntos nessa jornada, nesse processo evolutivo aí. Então é isso, eles trabalham, esses seres da família da luz. A gente tem não só os arcanjos, tem os querubins, os anjos, tem também seres já ascensionados, como alguns que passaram aqui pela Terra, são os mestres ascensionados, Fraternidade Branca, temos Buda, Gandhi, Jesus Cristo, são todos seres que aprenderam, entenderam, cumpriram a sua missão aqui na Terra, transcenderam esse processo que a gente tem aqui, essa roda de Sansara que nos deixa preso mentalmente aí, nessa ilusão que é Maia, que é a Terra. Então, o arcanjo Metatron, ele é um ser dentro dessa equipe, desses seres que estão adentrando aí nas frequências da Terra para nos ajudar a compreender mais e entender qual é a melhor maneira de agir, como a gente deve proceder para poder avançar e evoluir como seres, como é a nossa raça humana aí que precisa realmente evoluir. Então vamos lá, vou falar um pouquinho mais sobre esse arcanjo. Como eu falei já no começo desse vídeo, ele é conhecido como o escritor de Deus, o braço divino de Deus, o escrivão, o que traz as informações pra gente de Deus. Ele também, as pessoas falam dele na Bíblia, tem um livro que chama, inclusive, as Cartas de Enoque, onde eles relacionam o arcanjo Metatron como sendo Enoque, como se ele tivesse, inclusive, passado pela Terra aí. Então, nas escrituras da Bíblia, ele vem vem representado pela figura do Enoque. E muitos vídeos que eu assisti, porque eu realmente me interessei muito por esse assunto, fui buscar mais a fundo, fui em busca de vídeos, inclusive americanos, para poder entender o que eles também falam sobre esse arcanjo. E eles relacionam muito o arcanjo Metatron como se fosse o arcanjo que arquitetou a Terra. Ele foi a que fez toda essa estrutura que a gente vive aqui, todo esse cenário, toda essa estrutura física. Ele é o arquiteto da Terra junto com Deus aí, para fazer essa criação de tudo isso que a gente vive aqui. E é bem interessante porque o cubo de Metatron, que é uma representação, a geometria sagrada, que é a representação que vem com o nome, inclusive, desse anjo, desse arcanjo, ele tem dentro dele, o cubo de Metatron, eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, vou dar essa imagem aqui. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem, ele tem ele tem dois triângulos, ele tem várias formas, os círculos que representam o aspecto feminino, as linhas que representam o aspecto masculino, e todas essas linhas conectadas, elas formam a Merkabah, que são esses dois triângulos internos, o triângulo para cima, que também é a representação do falo, que é a energia masculina, e o triângulo para baixo, somado com essas linhas aí, que representa o útero feminino, que também é a energia feminina. E essa conexão desses dois triângulos que formam a Merkabah, que seria a energia masculina e a energia feminina em equilíbrio, ela faz essa estrutura interna que chama-se de Merkabah. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre ela aqui logo à frente. Que está muito relacionada com a questão da manifestação, da cocriação,
que está muito relacionada com ativação, acelerador quântico. O cubo de Metatron, ele é conhecido como um acelerador quântico, inclusive utilizado em muitas meditações para acelerar processos, abrir portais. Ela é realmente uma geometria sagrada. Como vocês podem ver, a Merkabah, inclusive, ela tem a imagem da estrela de Davi, que a gente tem aí em várias culturas, não só na cristã, mas temos aí pelo mundo todo a representação desses dois triângulos cruzados, que também conhecido como a estrela de Davi. Então, o que deixa claro pra gente que essa imagem, né, essa geometria, ela tem realmente algo misterioso dentro dela, tem algo que a gente precisa entender mais. Algumas culturas entenderam um pouco mais, outras nem tanto assim, e é por isso que eu vou a fundo e ando, né, nessa busca aí, tentando entender melhor o que é tudo isso, e por isso estou compartilhando com vocês um pouquinho dentro desse universo vasto de informações que eu consegui captar aqui para poder trazê-las aí para vocês. Então essa geometria ela é muito interessante, eu fiz um curso inteiro de ressonância metatrônica para poder entender melhor sobre ela, e é muito interessante o ponto, né, principal dela. Primeiro que essa geometria sagrada é a responsável pela... se você olhar dentro dela, é a partir dela que forma-se a flor da vida, a semente da vida, a árvore da vida, que são aquelas imagens, né, com mais círculos que essa ainda. Então é dentro dessa primeira estrutura primária que você vai lançando outros círculos, e aí vai dando aquelas imagens que representam, né, a origem da vida na Terra. E um ponto que eu acho bem interessante, e esse eu queria compartilhar com vocês, é que dentro dessa estrutura, dentro dessa esfera perfeita que é o cubo de Metatron, é possível encaixar 5 figuras dentro dela. Eu vou deixar aqui para vocês essas 5 figuras para que vocês vejam. São 5 formas geométricas, são 5 estruturas em 3D que elas seguem padrões únicos. E eles colocaram, né, computadores de alta potência, de inteligência assim, muito superior do que o próprio ser humano, né, para poder encontrar outras formas que seguissem esses mesmos padrões, né, que essas 5 formas que são encaixadas perfeitamente dentro desse círculo perfeito do cubo de Metatron, e não há nenhuma outra forma além dessas 5 que segue esse padrão. E isso é bem interessante, né? Como é que pode? Nós temos 5 formatos geométricos que se encaixam perfeitamente num círculo perfeito, que não existe outro no mundo, e não tem possibilidade, né? Como eu falei, já colocaram computadores aí de inteligência avançada para buscar mais formas geométricas que seguem esse padrão, que é mesmo número de arestas, mesmo número de lados, mesma área das faces, e que se encaixem perfeitamente nesse círculo perfeito do cubo, né, que está representado aí no cubo de Metatron, e não encontra-se. Então esse é um ponto bem interessante, então, o que torna realmente essa geometria sagrada, né? E também essas 5 formas que estão dentro desse cubo de Metatron, que se encaixam perfeitamente dentro desse cubo, são as 5 formas que a gente tem no universo, e que tudo que a gente for analisar, desde matéria física, né, líquida, tudo que a gente for pegar e fazer uma análise mais microscópica, a gente chega numa união dessas 5 formas que está aí dentro dessa geometria sagrada. Então, a gente pode dizer que é como se o nosso planeta fosse um quebra-cabeça, se a gente fosse colocar a representação, ele é todo feito apenas com essas 5 pecinhas aí, dessas imagens que eu coloquei para vocês. São conexões e combinações diferentes, né? Óbvio que dá formato, textura e aspecto diferente para as coisas físicas, mas é uma combinação diferenciada entre essas 5 formas, que não existe, né, outra dentro do nível de átomo ali, de estrutura microscópicas, né, que são essas conexões que formam as coisas físicas que nós temos aqui. Não existe outro formato a não ser esses 5 que se combinam para formar esse cenário que a gente vive aqui hoje. Então, acho que só entendendo, né, se vocês conseguirem entender esse ponto que eu estou trazendo aqui, já dá para entender o quão sagrado e o quão importante é essa geometria. E
até, né, para deixar aí esse ponto que mais que ela tem, que a gente precisa entender, além dessas informações que eu tô trazendo aqui para vocês. A gente sabe que esse cubo de Metatron, ele é um acelerador quântico. Eu utilizo muito ele nas minhas meditações e tenho experiências que eu não tenho se eu não utilizo ele. Então, por isso, realmente, me deixa aí essa sensação de que, opa, esse é só o começo do que eu tenho que entender em relação a essas formas geométricas aqui da geometria sagrada do cubo de Metatron. Acho que é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês aí um pouquinho do que eu aprendi até aqui. Eu vou deixar um conteúdo mais detalhado, né? Que fazendo vídeo a gente às vezes escapa algumas informações, então eu vou deixar no meu blog. Para quem tá no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link do blog aqui embaixo. E para quem tá no meu blog, é só rolar o mouse que vocês vão ver aí o conteúdo completo, com mais detalhes, explicando mais tanto sobre esse arcanjo Metatron, como também sobre a geometria sagrada, que é representada pelo cubo de Metatron.